eu sou pecador. Mas eu sou um pecador justificado pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Todos nós somos justificados pelo sangue de Jesus, quando nós entendemos que só o Senhor Jesus tem o poder de transformar as nossas vidas. Então, quando nós vamos pregar o Evangelho, tem que ser com responsabilidade. Nós somos os responsáveis de semear. Você quer frutificar? Comprometa-se com Cristo, comprometa-se com o Evangelho de Jesus Cristo. Tenha a alegria de compartilhar da palavra de Deus. Aos 20 anos de idade, eu aceitei a Jesus Cristo. E comecei a viver uma vida na presença do Senhor, procurando entender o que é frutificar. E o nosso tema desse ano é tempo de frutificar. O que é dar fruto? Você já parou para pensar o que significa frutificar? Qual o tipo, quais os tipos de frutos que nós podemos, o que nós produzimos, o que nós colhemos? Depende muito da árvore, depende muito da terra em que você vai plantar. E depende muito da responsabilidade, do compromisso que você e eu tem com o plantio. Porque de repente nós podemos semear as sementes em lugares que não são lugares próprios para isso, para que essa semente cresça, para que essa semente frutifique e para que ela dê um bom fruto. Queria compartilhar com vocês hoje, eu quero, na realidade, não queria, porque queria no tempo passado, nós estamos no presente. Eu quero compartilhar com vocês o texto da palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 14 até o versículo de número 17. Quero que você abra a palavra de Deus, quero que você acesse do jeito que você a tem aí em suas mãos. Fala santas mãos. Em suas mãos, para que nós possamos assim meditar um pouquinho na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é rica e ela é transformadora. O dia que você ler a palavra, que ela começar a massagear muito o seu ego, examine-se, porque ela não é só para te trazer conforto, mas ela é para te trazer também confronto. Ok? Vamos ver? Evangelho de João, capítulo 15, 14, 15, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: vocês serão meus amigos se fizeres o que eu ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. A palavra de Deus, ela é poderosa. Quando eu olho esse texto, quando eu comecei a examinar esse texto, a primeira coisa que ele vem é falando sobre a videira. A videira verdadeira. Se nós lermos do versículo 1 até esse versículo de número 14, nós vamos ver que Jesus, ele vem falando sobre árvores, sobre os cuidados que nós precisamos ter com a árvore. Quando eu era bem pequeno, lá na roça, eu fui matuto, fui da roça, e era interessante quando meu pai preparava o terreno para fazer o plantio.
há uma época certa de você semear, há uma época certa de você preparar o terreno, para que esse terreno seja um terreno bom e frutífero. Quando cheguei nesse versículo 14 aqui, uma coisa me chamou bem a atenção, é Jesus falando com os seus discípulos. E uma das coisas que me veio a fazer observar é a obediência que nós precisamos ter ao receber uma ordem. E há sempre uma condição para nós fazermos aquela ordem que nós recebemos. Jesus fala assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Será que nós temos observado aquilo que o Senhor Jesus tem nos ordenado? Será que nós temos cumprido a tarefa que o Senhor deixou designada para nós? Tenho andado um tanto quanto preocupado com a igreja de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia, lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, ela diz que o caminho dos céus, ou o caminho para frutificar, ele é largo, não é isso? O Renato está fera. Ele é estreito. Por que que ele é estreito? Porque nós recebemos do Senhor uma ordem. E esta ordem, ela precisa ser cumprida de uma forma em que o Senhor Deus seja glorificado. E aquilo que você tem feito, que você tem exercido, o ministério que Deus te deu, você tem feito de forma dedicada, de forma que o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado? Nós precisamos prestar bem atenção nas ordens que Cristo nos dá. Olha, os discípulos estavam ali, olha o que Jesus fala: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Você tem feito aquilo que Cristo te ordenou fazer? Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, ele fala que Deus deixou para nós uma ordem, de nós sairmos e fazermos discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todos os mandamentos. Mas o mais interessante desse texto é que não é somente nós sairmos e irmos a ermos, sem ter um amparo, sem ter um respaldo, porque ele diz: eis que eu estarei convosco. O fruto que nós estamos dando nesse momento no mundo que nós estamos vivendo, esse fruto, ele precisa ser um fruto bem preparado. Frutificar não é você lançar a semente e deixar que essa semente frutifique, que ela cresça, que ela germine por conta própria. Não. Nós precisamos cuidar da semente. Eu gosto muito de planta. Eu moro num condomínio e a minha varanda ela está cheia de planta. E eu fico tão feliz quando pela manhã eu vou lá e rego aquela planta. Às vezes ela está murcha, triste, porque ela está sem água. Mas a planta, ela precisa ter uma dosagem certa de água, senão ela acaba morrendo também. Então, o que nós aprendemos com Jesus é que nós precisamos receber a ordem dele e cumprir de forma coerente. E às vezes, quando eu plantei pimentão lá em casa, num vaso, e já deu pimentão. Por quê? Aquela florzinha quando sai, aquele botãozinho. Aí você vai regando, e ele vai crescendo, aquela flor branquinha, ela cai, aí sai um pimentãozinho, verdinho. E outro dia eu fiquei acompanhando o crescimento. Quando Jesus fala para você que você e eu, que nós precisamos fazer discípulos, que nós precisamos frutificar, é você levar a palavra de Deus aos corações e fazer o quê? Acompanhar essa pessoa. Fazer discípulo, frutificar é isso.
Não é somente você convidar uma pessoa para vir aqui na igreja. Isso é bom, sim, é bom. Convide alguém que nunca entrou numa igreja, entrou num templo, porque a igreja somos nós, para ouvir falar de Jesus. Hoje eu fui fazer uma visita e um senhor de pouca idade, um menino de 98 anos, e ele estava contando, já contou para a gente várias vezes essa história, como ele aceitou Jesus, como ele frutificou depois que ele aceitou Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós entendemos que Jesus é o nosso Salvador, em nosso coração, em nosso peito, tem que arder uma chama, um desejo de compartilhar da boa palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder para transformar todo o caos em felicidade, em alegria, em bonança. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu triunfarei, eu voarei, eu andarei. Não há nada impossível para aqueles que estão em Cristo Jesus. A minha esposa estava ali pensando que eu ia cantar, pastor. Mas eu não vou cantar, né? Graças a Deus, né? Que bom que o pastor concordou. Então, quando nós estamos em Cristo, o nosso fruto, ele tem que ser um fruto belo, um fruto doce. E nós precisamos cuidar desse fruto. E esse texto, ele me chamou a atenção. Olha o que Jesus falou depois do versículo 15. Já não o chamamos servo. O que é o servo? O servo era o escravo. O servo é aquele que não tem direito de escolher nada. Ou seja, ele recebe a ordem do seu Senhor e o que ele tem que fazer é cumprir. Olha o que Jesus fala para aqueles que o servem. Eu já não o chamo de servo, mas chamo de quê? De amigos. E o mais interessante desse texto é que Jesus fala assim, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo não. Olha só, eu tenho chamado de amigo porque tudo que eu ouvi do Pai, eu também fiz conhecido de vocês. Quando Jesus ele chama aos seus discípulos, ele dá uma responsabilidade, quando ele nos traz para a sua presença, ele não nos deixa com dúvida, ele faz com que nós conheçamos as revelações do Pai. E como nós conhecemos? Quando nós nos aproximamos do Senhor Jesus. Quanto mais próximo você estiver de Cristo, mais você vai poder entender a palavra de Deus. Busque ao Senhor. Você tem desejo de frutificar? Você tem desejo de que as pessoas conheçam esse Cristo que você um dia conheceu? Que bom que você tem esse desejo. Sabe por quê? Porque isso é uma responsabilidade nossa. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós recebemos a Jesus, quando nós recebemos as revelações do Pai, nós temos que revelar a aqueles que estão caminhando conosco. Você tem prazer de falar do amor de Cristo, de compartilhar do Evangelho com as pessoas? Eu tenho. E assim é uma coisa interessante, que parece que a língua fica mexendo dentro da boca, e a gente não para de falar. Oportunidade de compartilhar. Fiquei muito feliz, eu já contei aqui, um testemunho que eu tive de um desafio, que o Senhor me desafiou, para eu falar do Evangelho para uma pessoa. Pessoa boa, irmão. Muito boa. Só que tinha um monte de menino ao seu comando. Tinha lojas, sabe, vendiam os produtos lá. E eu falei, pedi a oportunidade e Deus me deu. Tudo que você pede, o que diz aqui no versículo, no finalzinho? Em nome de Jesus você recebe. E Deus te concede fazer. E eu pedi, e Deus me concedeu.
Mas o prêmio maior, a alegria maior, às vezes, dá tremor nas pernas, dá medo, dá pânico. Mas eu tive o privilégio de falar. E outro dia eu estava falando na classe aqui embaixo, e uma dessas pessoas que estava na classe não era a pessoa. Mas ele me abordou na porta e falou assim: pastor, o fulano largou tudo. E aquilo encheu o meu coração de alegria. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia fala que um semeia, outro cuida, Deus dá o crescimento e outro colhe. Então, se você já semeou, onde você semeou, eu não sei qual foi o tipo de semente que você semeou, mas no tempo próprio, Deus dará o crescimento e no tempo próprio, alguém irá colher. E para a honra e glória do nome do Senhor, fiquei muito feliz quando aquela pessoa deixou tudo. Eu não sei ainda se ele hoje já se entregou ao Senhor Jesus. E a Bíblia, ela é bem clara sobre a responsabilidade que nós temos, porque lá em Ezequiel fala que nós somos os sentinelas do Senhor. O que é um sentinela? Sentinela é aquela pessoa que está sobre um lugar alto e ela tem uma visão ampla de todas as coisas, e quando o inimigo vem, ela toca a trombeta para avisar que o inimigo vem. E você e eu, nós estamos vendo o inimigo se aproximando das pessoas. E será que nós temos tocado a trombeta do Evangelho de Jesus Cristo? Isso é frutificar. Versículo de número 16, diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que seja perecível, que acabe, não é isso? Fruto que faça o quê? Permaneça. Mas interessante de tudo isso, que esse texto fala, e Jesus fala para os seus discípulos, que ele que escolheu. Sabe, era costume da época, os discípulos escolherem os seus mestres, e não os mestres, os rabinos, escolherem os seus discípulos. Mas Jesus, ele faz o contrário, ele vem e fala assim: olha, não foi você que me escolheu, mas eu escolhi vocês. E em outras versões diz: eu vos escolhi, vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Será que você tem tido o privilégio de ver frutos que você semeou sendo colhido e permanente na casa do Senhor, na obra do Senhor? É tão gostoso quando você recebe uma notícia, quando você vê alguém no campo frutificando. E quando o pastor fala hoje da irmã Uba, que está fazendo aniversário, todas as vezes que eu vejo a irmã Uba indo para o campo missionário, pastor, me dá uma alegria muito grande. Sabe por quê? Sabe quando começou? Pode perguntar para ela. O desejo, a paixão da irmã Uba em pregar o Evangelho, foi lá na Cristolândia, lá de Guaratiba. Lembra, irmão Ricardo? Que o senhor me mandou fazer um serviço lá? Como é que é o nome do seu amigo? Edmilson. E lá eu conheci a missionária lá, e lá nós fizemos um dia, um culto, um sábado, dia 15 de novembro, um culto com todos os novos da classe. Fizemos um café, foi um momento onde nós adoramos ao Senhor, foi um momento onde nós pudemos ali servir a Deus, com aquelas meninas que saíram lá da rua, dos vícios, das drogas, estavam ali para se recuperar, para ter novidade de vida. Então, ali,
nasceu a paixão por evangelizar. Quando Jesus fala que não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei, e designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, ele está colocando para nós podermos entender que nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho verdadeiro e genuíno, para que as pessoas possam também entender que precisam de Jesus. Entendam, e não é uma religião, não. Precisam entender que precisam de Jesus Cristo no seu coração, na sua vida. E que essa palavra possa chegar até eles e esse reconhecer que são pecadores, para que haja arrependimento. E nesse arrependimento haja mudança de vida. Você pode falar, mas pastor, você não é pecador? Não, eu sou pecador. Mas eu sou um pecador justificado pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Todos nós somos justificados pelo sangue de Jesus, quando nós entendemos que só o Senhor Jesus tem o poder de transformar as nossas vidas. Então, quando nós vamos pregar o Evangelho, tem que ser com responsabilidade. Nós somos os responsáveis de semear. Você quer frutificar? Comprometa-se com Cristo, comprometa-se com o Evangelho de Jesus Cristo. Tenha a alegria de compartilhar da palavra de Deus. Estava conversando com o Vitor, ali agora, antes de subir, e eu mostrei um negócio para ele. Seja uma pessoa alegre, feliz, tenha alegria. Como foi bom conversar com esse menino. E ele falar, quando ele começou, posso falar, Vitinho? Quando ele começou a faculdade, o professor perguntou, para que você está fazendo faculdade? Ele falou, porque eu quero ser pastor. Nós víamos muitos jovens, muitos adolescentes, almejando estar aqui, almejando, desejando pregar o Evangelho. E hoje, você tem essa vontade? Você tem esse desejo de pregar o Evangelho? De falar do amor de Cristo? Esse texto, ele me chamou muito a atenção, porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, além de nós obedecermos uma ordem de Cristo, além de nós termos a responsabilidade de compartilhar o Evangelho, nós temos que ser também transparente em nossas atitudes, no nosso viver. Sabe por quê? Primeiro, este é o meu mandamento. Quem falou isso? De Jesus, que ame uns aos outros. Quem é o seu próximo? O seu próximo é aquele que está próximo de você somente? É aquele que vive com você que no seu dia a dia? Ou seu próximo é aquele que você um dia viu lá na sarjeta? Lembra do bom samaritano? Primeiro passou o sacerdote, depois passou o religioso, passou tanta gente boa por ela, e ele estava lá. Quando veio o bom samaritano, o que é que ele fez? Ele esqueceu tudo, ele parou, ele desceu do seu cavalo, ele cuidou, ele acolheu, ele levou para um lugar, deixou seguro, e ainda falou o seguinte, pagou a conta, e ainda falou o seguinte, eu vou, e quando eu voltar, se tiver alguma outra despesa, eu vou pagar. Isso é transparência, é responsabilidade. Quantas pessoas da faculdade, no seu trabalho, no seu condomínio, sabem que você é evangélico? Quantas pessoas do seu convívio, do mercado onde você vai, da padaria onde você vai, sabe que você é um servo de Deus, que você foi chamado com responsabilidade para pregar o Evangelho, que você recebeu uma ordem e está obedecendo. E a sua vida, ela pode ser lida por qualquer pessoa? Diz o ditado que nós somos a Bíblia
que o mundo lê. O que o teu vizinho tem lido nas linhas da sua vida? No convívio do seu condomínio, no convívio da sua caminhada, do seu dia a dia. Isso é algo que nós precisamos entender. Quando Jesus fala que nos escolheu, Ele transfere para nós uma responsabilidade muito grande. Nós teríamos direito de escolher um mestre para seguir, mas não fomos nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu, Ele nos nomeou, Ele deixou para nós esse compromisso, essa responsabilidade de pregar o Evangelho, de frutificar, de falar de Cristo, de semear a boa palavra de Deus. E eu quero que você pense nessa noite, quero que você examine a sua vida e veja qual tem sido o seu comportamento no seu dia a dia. Como você está se portando diante das pessoas? Fale, ame, se dedique, cuide das pessoas. Quantas pessoas precisam ouvir uma palavra? Eu fico muito alegre quando eu paro para pensar que o Senhor Jesus, Ele todo dia, o tempo inteiro, Ele está olhando para mim, está me amando. E quantas pessoas não conseguem entender que são amadas por Jesus? E sabe de quem é a responsabilidade de demonstrar, de falar, de viver isso? É sua, meu irmão, é minha. Quantas pessoas estão precisando de um sorriso, de um abraço, de uma boa palavra? Quantas pessoas hoje estão sendo sufocadas por doenças emocionais? E ao invés de estendermos a mão, nós estamos apenas apontando o dedo. Jesus, Ele quer que você viva esse amor e que as pessoas vejam em você o amor dEle, o amor que Ele tem por você e por mim. Eu não vou recitar João 3,16, que vocês sabem. Mas por quê? Porque Jesus nos amou primeiro. Viva com transparência, deixa Cristo transparecer, deixa Cristo transbordar em sua vida. E as pessoas vão sentir desejo de saber o porquê que você é assim. Seja feliz, seja alegre, você é um cidadão do céu. Imagina isso, pensa nisso. Você não merece nada, eu não mereço nada, mas Cristo me escolheu, Cristo me salvou, Cristo me amou, Cristo te amou. Que coisa maravilhosa! É você entender que mesmo você sendo um pecador, Cristo te amou. E Ele está pronto para te socorrer. Ele está pronto para te fazer uma pessoa melhor. Então procure entender que você foi chamado, foi escolhido por Jesus. Não foi apenas você que escolheu, mas foi Jesus que te escolheu. E Ele quer que você frutifique na terra em que você está vivendo. Eu quero desafiar a você. Já é quarta-feira, nós estamos no dia 25 de janeiro de 2023. O que mudou para você do início do ano para cá? Eu quero que você pare um pouquinho, reflita naquilo que mudou para você do início do ano, na proposta que está sendo feita para você esse ano. O que você tem feito para que o Evangelho seja espalhado como boa semente e para que haja frutos de arrependimento, frutos
fruto de mudança de vida, fruto de alegria nas vidas das pessoas que estão hoje vivendo momento de tristeza, momentos conturbados e sem esperança. Está na hora de nos posicionarmos como cristãos, como servos de Deus, como eleitos do Senhor, como amigos de Jesus. Frutificar é estar na presença do Senhor, é cuidar, é semear, é ter alegria de fazer a obra que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa nessa noite estar nos convencendo, estar transformando as nossas atitudes. Hoje é um dia oportuno para você mudar a sua atitude e fazer novos propósitos de vida na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, que o Senhor possa estar completando a palavra dele. Passar a palavra para o nosso pastor, e ele vai encerrar da forma que o Senhor Deus colocar no coração dele.